E a gente fala de saúde. Você dá importância à saúde do seu aparelho digestivo? Nós preparamos um material sobre os cuidados necessários. Acompanhe. O sistema digestório é também conhecido como sistema digestivo ou aparelho digestivo. Ele é formado por um conjunto de órgãos e é responsável por processar tudo aquilo que ingerimos para que os nutrientes sejam absorvidos pelo organismo. Segundo a Organização Mundial de Gastroenterologia, 20% da população mundial sofre de algum tipo de problema intestinal e 90% não procuram orientação médica e se automedicam. Uma das doenças é o tumor gastrointestinal. Um tipo de câncer que se desenvolve no sistema digestivo e pode afetar esôfago, estômago, fígado, intestino delgado, intestino grosso e reto. No país, o câncer coloretal é o terceiro mais incidente na população. São aproximadamente 40 mil novos casos diagnosticados por ano, conforme dados estimados pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A incidência é de 9,1% entre os homens e de 9,2% entre as mulheres. O gastroenterologista ainda fala sobre as doenças digestivas mais comuns. Elas são, então, a doença do refluxo gastroesofágico, as dispepsias, que dentro desse termo influenciam as gastrites, as doenças do intestino, então, doença do intestino delgado, como a intolerância à lactose, a doença celíaca, e as doenças do intestino grosso, principalmente a síndrome do intestino irritável. O câncer coloretal, ele está entre os cânceres mais comuns que acometem o ser humano. Antigamente, a gente recomendava o rastreio, isto é, a investigação preventiva dessa doença a partir dos 50 anos, mas hoje várias sociedades internacionais já direcionam o seu consenso que a partir dos 45 anos a gente deve começar alguma forma de prevenção, isto é, de rastreio, melhor dizendo, para câncer coloretal. Lembre-se que o nosso corpo sempre dá sinais de que algo não vai bem. Por isso, procure um médico quando sentir algum sintoma. Entre os sintomas mais comuns, então, das doenças do aparelho digestivo, a gente basicamente divide elas em doenças que acometem a parte mais alta do aparelho digestivo e a parte mais baixa. Da parte mais alta, a doença do refluxo ela tem que ser lembrada quando o paciente tem azia, então aquela queimação no tórax, regurgitação, que é sentir voltar o líquido ou o alimento para a boca, e também a doença do refluxo pode fazer manifestações fora do esôfago. Então, alguns pacientes têm apenas tosse, rouquidão, pigarro, e pensam que é uma doença do pulmão e, na verdade, é uma doença do aparelho digestivo. Já as dispepsias, então, que incluem naquele quadro, como naquele conglomerado que eu falei, que são as gastrites, as pessoas podem ter dor especificamente na parte mais alta do abdômen, então conhecida como a boca do estômago, geralmente uma dor como se fosse uma queimação, ou a pessoa fica com estufamento, empachada, são sintomas que podem vir junto. Já as doenças do intestino, elas têm uma manifestação, obviamente, relacionada ao funcionamento intestinal e à aparência das fezes. Sabe-se que um padrão alimentar pobre em fibras e com alto consumo de alimentos ultraprocessados e não praticar atividade física podem desencadear várias doenças, inclusive as do sistema digestivo. Principalmente os alimentos industrializados, ultraprocessados. Então, a gente tem o pior de todos, que é a avina, miojo, fast food, frituras. Então, consumir em grande quantidade, diariamente, esses alimentos, vai contribuir para que a gente tenha alguma complicação no trato intestinal. É muito importante que as pessoas tenham consciência de beber bastante água, líquidos no decorrer do dia, principalmente naqueles dias que está mais frio, que a gente não sente tanta sede, mas é importante manter essa hidratação e consumir no mínimo 3 frutas durante o dia, legumes e verduras e a quantidade de proteína necessária. Então, basicamente, ter uma alimentação saudável. Importante, porque nem queira imaginar passar por um problema desses. Eu passei, eu sei exatamente tudo o que significa o sofrimento. E não é nem pelos exames lá, que você sabe como é que tem que ser feito, né? Porque, na verdade, você não sente nada na hora do exame. As pessoas falam muita bobagem. Você vai ter que fazer o exame lá e papapá, e isso e aquilo, você nem percebe nada. Aqui em Paranaguá mesmo, que eu fiz agora os transtornos
A questão como esse tipo de problema que foi falado aí, no meu caso eu tive que usar a bolsa de colostomia, eu apresentei vários programas aqui com a bolsa, vocês não têm noção, é uma das coisas mais, olha, terríveis que tem. É você ter que usar uma bolsa de colostomia, mas tudo passa pela alimentação, pela consciência, tudo que essa senhora falou por último ali, frutas e tanta coisa que a gente pode evitar. A prevenção, porque depois aí você tem que pagar o pato e não é fácil. Nessa área aí, não é fácil mexer no corpo humano e acarreta inúmeros transtornos, não queira nem saber.